prazer estar aqui com o pastor Antônio Matheus e rever os irmãos com a nossa alegria, missionários de São Paulo e todos os amados irmãos que aqui fazem a obra do Senhor. Gostaria de convidá-los para abrir a Bíblia, para nós lermos uma palavra em João 15 e o versículo 16. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 15, e o versículo de número 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Primeira, nesta palavra aqui, está bem claro, né? Tudo que Jesus disse, tudo que Jesus falou é a mais pura verdade já dita e já escrita por alguém na terra. Tudo que Jesus disse, nenhuma sombra de dúvida há, maior ensinamento, mais verdadeiro ensinamento vindo da parte de Deus. Por isso ele quase sempre lhe dizia, em verdade eu vos digo. Ele atestava que aquilo que ele falava era a mais pura verdade vindo da parte de Deus. Tudo que Jesus diz a gente pode acatar, colocar em prática na nossa vida, que jamais dará errado. Você pode ter certeza que a prática da palavra levará você a uma vida abençoada por Deus, uma vida de comunhão com Deus e uma vida de sucesso aqui na terra. Sucesso que eu digo não é um sucesso conforme o mundo, mas eu digo um sucesso segundo Deus. Naquilo que você fizer, Deus irá abençoar e prosperará naquilo que Ele chamou você a fazer. A primeira verdade que Jesus diz aqui, que não foi nós que escolhemos Ele, mas foi Ele que nos escolheu. Você pode ter certeza que você só está aqui porque foi uma escolha de Deus. Entre tantas as pessoas na terra, Deus escolheu você para um propósito. Primeiro propósito que Ele te escolheu, que não foi você que escolheu Ele, é o propósito para a salvação. É o primeiro propósito de Deus na vida do ser humano. Deus não quer usar uma pessoa e depois ter que condenar ela e lançar ela para o inferno. É muito triste para Deus saber que aquela pessoa que Ele usou na terra, Ele mesmo vai ter que condenar pelos seus pecados, né? Então, os discípulos um dia chegaram para o Senhor muito felizes, né? Porque Deus lhe deu autoridade para expulsar demônios, curar os enfermos. E eles vieram com uma alegria, porque eles levantavam a mão, repreendiam, os demônios saíam, os enfermos eram curados. Eles voltaram com uma alegria muito grande, depois de ter empreendido uma evangelização, uma missão. Eles voltaram com uma alegria muito grande, jubilosos, e chegaram até Jesus com uma alegria e disseram: Senhor, que alegria para nós! Nós somos pescadores, nós somos pessoas simples e Tu nos deu tal poder. Nós levantamos a mão e repreendemos, os demônios vão embora. Nós mandamos as doenças embora, elas vão no Teu nome. Que alegria ser usado por Ti. O Senhor olhou para eles e disse: é verdade, eis que eu vos dou poder mesmo. E eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Mas não vos alegrai-vos, porque os demônios vos sujeitam, os enfermos são curados, mas antes vos alegrai-vos, pelo vosso nome está escrito nos céus. Esse é o
cristão, para ser salvo, para ter o seu nome escrito nos céus, no livro da vida, e servir a Deus com intimidade, comunhão com Ele, andar com Ele, viver com Ele, servir a Deus de todo o coração. Isso faz com que a pessoa sirva a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Então foi Ele que nos escolheu para a salvação. E em segundo plano, que não menos importante, mas Ele nos escolheu para dar fruto. Ele nos chamou, e é interessante aqui, que Ele diz: e eu vos nomeei para que vades e deis fruto. Ele nos escolheu e nomeou. Ele deu nome a cada um de nós. Você vai ser evangelista, você vai ser pastor, você vai ser diácono, você vai ser auxiliar, você vai ser porteiro da minha igreja, você vai trabalhar no ciclo de oração, você vai evangelizar, você vai ser, eu vou dar um nome a você vai ser meu servo, meu discípulo na terra para dar fruto, para que vades, é como ir andando e dando fruto. Não é uma vida parada, estagnada, sem fazer nada no reino de Deus, sem frutificar, sem Deus usar a terra para um propósito. Não, irmão, uma vida na terra sem propósito, sem Deus encher e Deus usar em um propósito, é uma vida sem sentido, é uma vida vazia. A pessoa daqui a pouco nem acredita mais que ela é salva. Ele sente um vazio, ele sente uma insatisfação, ele sente sempre um porquê. Você veja que as coisas estão relacionadas também à salvação. Como eu disse, em primeiro lugar, Deus nos chamou para a salvação, mas nós não podemos desassociar a salvação com uma vida frutífera também, porque a Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então a salvação é acompanhada por uma vida dedicada a Deus, dando fruto, servindo a Deus, cumprindo a sua chamada e a sua vocação. Não, eu fui chamado para ser salvo e apenas salvo. Não existe isso na Bíblia. Não existe isso. Onde é que encontra isso na Bíblia? Uma pessoa que foi chamada para ser salvo e Deus não quer que ele faz nada para Deus na terra. Não existe isso na Bíblia. Isso é engano do inimigo nas nossas mentes. Ele nos escolheu, foi Ele e não nós. Ele deixou bem claro, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. O versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Associa o versículo 16 com o 8 agora. O meu Pai será glorificado quando vocês derem muito fruto. Só assim vocês serão meus discípulos. Irmão, deixa eu falar algo para vocês bem verdadeiro. Quem não é frutífero não está no rol de discípulo lá no céu. Baseado nessa palavra. Assim sereis meus discípulos, quando derem muitos frutos. Então, discípulo de Cristo infrutífero não existe. Existe na terra, no céu não, porque não está escrito lá. Está escrito lá os salvos que dedicarem a sua vida em frutificar para o reino de Deus. Os salvos que, em gratidão ao que Cristo fez na cruz, eles têm uma dívida eterna com Deus que jamais se apaga. Então eles entregam a sua vida para servir, para agradar, para adorar e para frutificar em alguma coisa. Em alguma coisa nós somos úteis para frutificar a terra. Quando amamos a Cristo de todo o coração, o reflexo é em contrapartida para o próximo. E se eu amo o próximo, eu vou fazer com que a minha vida auxilie o meu próximo em alguma coisa.
sozinha. O salvo de verdade, ele quer arrastar com ele uma multidão para o céu. Ele lembra que quando eu tive um encontro com Jesus, irmão, eu não tenho tempo para narrar. O meu encontro com Jesus foi bem idêntico ao de Paulo. Mudou muita pouca coisa. Também Jesus apareceu para mim e falou com voz audível. Também Jesus apareceu para mim e transformou a minha vida em uma obra que chama em um único momento que ele se manifestou para mim. Ele me libertou de tudo, ele me mostrou a verdade, ele me encheu do Espírito Santo e dali para trás nada mais foi igual à minha vida como dali para frente. Totalmente liberto, totalmente salvo e totalmente cheio do Espírito Santo. Para um novo propósito, eu aceitei Jesus para ir morar com ele no céu. E em contrapartida, eu entreguei minha vida a ele sobre o senhorio de Cristo para ele cumprir minha sua vontade. Você veja que Paulo quase sempre ele chama Jesus de Salvador e Senhor. Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nós não podemos aceitar a Cristo só como Salvador. Eu aceitar Cristo só como Salvador é obter só os benefícios que Ele pode me dar. A salvação, o perdão, as bênçãos. Eu tenho Ele como meu Salvador. Aquele que me salva, aquele que me abençoa, aquele que me dá. Mas a Bíblia não desassocia o Cristo que salva do Cristo que é Senhor. Aceitar a Cristo é como Salvador e Senhor. Eu recebo o benefício da graça, do perdão, da salvação, mas me entrega ao domínio dele, para ele cumprir a minha vida segundo a sua vontade. Tem que morrer a minha vontade para nascer a vontade de Deus. Oh, aleluia. Você tem Cristo como seu Salvador e seu Senhor. Como Salvador Ele te perdoa, como Salvador Ele te cura, como Salvador Ele te dá vitória, como Salvador Ele anda contigo, mas como Senhor Ele guia os teus passos, Ele ordena a tua vida, Ele manda em ti, Ele faz o que Ele quer da tua vida, na hora e aonde Ele quiser. Ele manda para onde quiser e na hora que Ele quiser. Uma coisa, irmão, tem que ser clara na nossa vida. Nós fomos comprados por bom preço, diz a palavra de Deus. Não nos pertence vocês, mais a vocês mesmos, mas aquele que vos chamou. Aleluia! Você sabia que você não é dono mais de você? Sabe quando nós éramos do mundo? Eu mando na minha vida, ninguém tem nada com isso. Eu mando no meu nariz, ninguém tem nada com isso. Isso foi até o dia que você aceitou Jesus. O dia que tu aceitou Jesus como Salvador e Senhor, o teu corpo é dele, tua alma, o teu espírito, o teu nariz, a tua mão, o teu braço, a tua voz. Agora tu vai dizer assim: não, aqui, Senhor, tudo pertence a ti, porque tu me comprou. Nós nos vendemos para o mundo e para o pecado. Jesus nos comprou completamente para ser dele. Por isso a Maria foi uma mulher sábia. Quando o anjo apareceu para Maria e disse: salve agraciada, quer dizer, tu achou graça diante de Deus, um favor, Deus te escolheu, você não merecia, mas Ele te escolheu. Mas Ele te escolheu por um propósito, para te dar fruto na terra. Tu vai dar à luz a um filho, e ele vai ser o salvador da humanidade. Ela se assustou com a palavra do anjo. Ela estava perplexa pela manifestação do anjo, e mais uma palavra dela disse: mas como se eu não tenho marido, eu não sou casada? Daí o anjo falou: a virtude do Altíssimo virá sobre ti e gerará no teu ventre um filho. Qual foi a resposta de Maria? Não, escolhe outra. Escolhe outra, tem tanta mulher rica lá em Jerusalém que vai me escolher, o pobre aqui em Nazaré. Escolhe outra. Eu não sou nem casada. Não, ela como serva e chamada para frutificar, a única palavra dela foi assim: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a palavra e a vontade dele.
A mulher será salva se ela cumprir o seu papel de esposa e de mãe. Você já leu isso na Bíblia? Quer dizer que a mulher que não quer o seu compromisso de esposa, casou e agora não quer mais compromisso. Não, casou e não quer mais limpar a casa. Casou e não quer mais cuidar das coisas do marido. Casou e não quer cuidar dos filhos. Deus deu, ela bota. Deus deu, ela joga na lata do lixo. A mulher tem uma tarefa. Ela será salva se ela aceitar o que Deus designou para a vida dela e ela cumprir o seu papel como serva do Senhor. O homem é a mesma coisa. Tem que ser a parte do seu compromisso. Irmão, outro versículo que me assusta, que pessoas estão na igreja e jamais cumprem. Apartai-vos de mim. Porque eu tive fome e não me desse de comer, eu fui estrangeiro, tu não me acolheu na tua casa, eu era pobre, tu não me ajudou, eu estava na prisão, tu não fosse me ver, eu estava enfermo, tu não me visitou, eu estava com sede, tu não me deu água, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Irmão, tem gente que vai para o inferno não porque se prostituiu, não porque roubou, não porque matou, não, ele era até tinha uma bondade, um padrão religioso que jamais cometeu isso. Ele vai para o inferno porque não deu um copo de água para uma pessoa que está com sede. Ele vai para o inferno porque ele nunca visitou um enfermo, nunca doeu a alma dele para uma pessoa doente, o irmão da igreja, um vizinho, alguém no hospital. Ele nunca doeu a alma dele por ninguém, por ajudar o mendigo na rua. Passa o mendigo na porta dele, pede um prato de comida, ele ainda chega, vai para lá, seu miserável, jamais vai sujar minha casa, dá um prato de comida. Irmão, Jesus disse assim: apartai-vos de mim. Quando que te vimos, Senhor, na terra com fome, na rua, quando que te vimos estrangeiro, perambulando pela rua da cidade, preso? Jesus do presídio. Quando vocês não fizeram meus pequeninos na terra, a mim vocês não fizeram. Não será salvo as pessoas que não doer a alma dele pelos enfermos, pelos sofridos, pelos que têm sede, pelos que têm fome, pelos que não têm veste para vestir. Eu tenho 10 camisas, mas não dou uma para uma pessoa que não tem. Eu tenho lá em casa um tacho de água, uma cisterna cheia, mas se alguém pedir um copo d'água, eu não dou. Que salvo é esse? Que Deus que ele conheceu é esse? Que palavra é essa que ele segue? O salvo mostra que ele é salvo pelos seus atos. Sabe, quando nós somos luz do mundo e sal da terra, quando as pessoas olham para nós e veem o padrão de Cristo, um amor de Cristo, aí vai ser sal para as pessoas, vai ser luz para as pessoas. Luz é o caminho, me segue que tu está no caminho certo. Olha para a vida dele, faz o que ele faz, que tu vai ser salvo. É eu iluminar o caminho para quem está em trevas. É como o Eliseu que passava e a sua vida diz: eu vejo que esse homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. A nossa vida tem que mostrar o padrão de Cristo. Ele nos nomeou para que vá e deis frutos. Assim sereis meus discípulos, quando vocês derem muitos frutos. E ainda tem uma penalidade, irmãos. Por isso que eu digo, Jesus não tem no rol dele lá escrito discípulos infrutíferos. Você sabe por quê? Porque ele disse, não está tudo na Bíblia. Eu prego Bíblia. Se ela doer, é palavra mais pura, que bota em confronto, mas te mostra a verdade da tua salvação. O que ele disse no versículo 1 e 2? Os infrutíferos que ele faz? Não toca nesse aqui, esse aqui é o meu privilegiado. Esse aqui eu tenho uma obra diferente. Esse aqui eu chamei para ser bonitinho só na igreja. Esse aqui não toca nele, que esse aqui é o meu predileto. Quem é predileto, irmão? Peca para ver só se tem predileto, desobedece para ver se tem
vê se a ira de Deus não se acende na hora. Pode ser rei Davi, pode ser Jonas, profeta de Deus. Sai fora do que Deus projetou para a vida dele, para ver se a ira de Deus não se acende. Vai ser um Balaão, para ver se não tem um anjo com uma espada na frente para decepar no meio. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, os livra. O que teme, Deus livra. O que é rebelde, o anjo está na frente da espada desembainhada. Versículo 1 e 2 do capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Eu sou o pé no meio da lavoura. Eu sou o pé de uva e o meu pai é o dono da lavoura, é aquele que cultiva a lavoura, que cuida da lavoura. Ele deixou bem claro. Versículo 2: toda vara em mim, ele é o pé, ele liga nós nele. Toda vara em mim, nós somos vara, nós não somos pé, é de árvore, vara. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Ele está falando aqui de duas varas. Está o pé aqui, é ele, Cristo, porque nós não temos vida de nós próprios, não produzimos de nós próprios, nós produzimos só ligado nele, para que venha dele a palavra, o Espírito Santo, é como uma árvore para que venha a seiva, para que venha a força, para que os galhos produzam o seu fruto. E Jesus deixou bem claro: vocês estão ligados em mim, e eu em vocês, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada, irmão. Sem Cristo, sem a vida com Deus, oração, graça, o Espírito Santo, o poder de Deus, nós não podemos produzir nada, porque o que produz para o reino de Deus é uma obra feita em nós pelo Espírito Santo. Ele produz amor, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. É esses frutos que ele produz em nós. O Espírito Santo dá outro fruto chamado dons. O poder dele vem em nós e salta dons. Você nasceu com o dom de cura? Jamais. Você nasceu com o dom de pregar? Jamais. Você nasceu com o dom de profetizar? Jamais. Você ora, você se entrega, o Espírito Santo desce. É como um fruto. A seiva vem no galho e produz um fruto. Olha o galho da árvore. Você já viu uma maçã? Que coisa linda! Você já viu a manga, a uva? Que coisa linda! Quem produziu? A seiva da árvore que veio no galho. Rebentou em fruto. Vem de Deus para nós através do Espírito Santo e traz um dom. Aparece um dom de cura, aparece um dom de louvar, aparece um dom de pregar. É obra do Espírito Santo. Você não nasce com isso. Aí com esses dons você frutifica. É com a capacidade que o Espírito Santo dá que você dá fruto. Aí você passa a amar. Quando você ama, você quer bem, você ajuda. Você passa a perdoar quem te ofende. Não é mais bater o levório, não leva o desaforo para casa. Essa pessoa não conheceu Jesus ainda. Quem conheceu Jesus, ele leva para a oração. A alma dói, a ofensa, o mal que me casaram, mas ele vai aos pés do Senhor e entrega tudo a Deus. E Deus é que vai pelejar por ele. É Deus que vai cuidar dele. É Deus que vai tratar com quem Deus quer tratar. Ele é um grande perdoador. Glória a Deus. A natureza de Cristo tem que vir para nós através do fruto do Espírito. Aí aqui, irmãos, toda vara em mim, versículo 2 do capítulo 15 de João, toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, porque produz muito fruto. Tem gente que faz uma leitura, nós lemos
da Bíblia que nós chamamos Jesus de mentiroso, sabia? João 14. 14:3. Vou ler do versículo para você ver como chama Jesus de mentiroso na leitura errada. 14:1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ele disse assim: na casa de meu pai tem muitas moradas. Eu vou lá preparar um lugar. Primeiro, Jesus não foi lá construir casa. Mano, Jesus foi lá construir uma casa para nós. Não, pois ele disse aqui: na casa do meu pai há muitas moradas. Já está pronta. Ele está dizendo que no momento na casa do pai há muitas moradas. Eu vou lá preparar um lugar para vocês nas moradas existentes que tem lá. Ele vai lá reservar uma morada para o José Walter. Ele vai pegar uma morada que já tem pronta, reservar para o Joaquim, para a Maria, que está pronta, que está lá no céu pronta. Você já viu algo no céu que tem que construir ainda antes da fundação, antes de ter construído o céu? Está tudo pronto antes da fundação do mundo. É uma verdade. A segunda verdade que tem aqui nesse texto 12: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar o lugar. Nós colocamos um não. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Se não fosse assim, se você botar um não ali, você está dizendo assim, ó: se não fosse assim, eu teria enganado vocês e não teria falado. Se botar um não, se não fosse assim, eu vou teria dito que não era assim, era de outra forma. Então não tem um não ali. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês que não era assim. Mas eu estou dizendo que é assim porque é assim. Mas nós quando lemos lá, se não fosse assim, eu não vou teria dito. Cadê o não ali no texto, irmão? Muda todo o sentido da palavra e chama Jesus de mentiroso. Então, cuidado quando lê a Bíblia. É claro que tem pessoas que não cursou um estudo mais profundo para ler, mas cuida, porque a Bíblia diz que não pode ser mudado um tio ou uma vírgula da palavra dele. Sabe por quê? Porque se mudar um tio, uma vírgula, muda o sentido da palavra. Você quer ver como muda? A palavra sábia, uma pessoa sábia, uma ave chamada sábia. E a palavra sabia, qual a diferença? Qual a diferença? Sábia, sabia e sabiá. O que é sabiá para você? Uma ave. Então, mas se escreve com as mesmas palavras de sabia. Você sabia, irmão, que eu vim de São Lourenço? Mesmas letras, as mesmas palavras, o que muda? O irmão José Walter era uma pessoa sábia. Eu estou falando que era uma pessoa passarinho, sabiá. O que muda, irmão? O acento, a pontuação. Dá outro sentido a mesma palavra. Então, quando nós lemos a Bíblia, temos que cuidar em ler corretamente o texto. Então, o que quer chegar onde? No capítulo 15, versículo 2, que nós lemos muitas vezes assim, ó: toda vara em mim que não dá fruto, limpa e tira para que dê mais fruto. Nós temos entendendo que é uma vara só. Toda vara em mim que não dá fruto, limpa ela para ela dar mais fruto. Errado o texto. Toda vara em mim que não dá fruto, tira. Para o texto, ponto e vírgula. É para o assunto, acabou ali. Toda vara em mim que não dá fruto, tira ela fora. O que ele disse mais na frente que ele faz com essa vara? Se você continuar o texto mais para frente, ele vai dizer que essa vara será queimada e lançada no fogo e queima. E frutífero não é discípulo dele, não perde tempo, não está
escrito no livro da vida, ele simplesmente manda cortar e lançar fora com as varas e coloca no fogo e arde. Então, infrutífero não está no rol dele de discípulo. Ele manda dizer corta e tira fora. E toda, aí agora é uma segunda vara depois da vírgula. Outra vara. Ele limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Qual é a vara que ele trabalha? A frutífera. Sabe qual é a vara que ele vai atrás limpar, esperando produzir ainda mais? Eu vou falar aqui do Zé Valdo, vamos falar do meu. Zé Valdo frutifica. Estou falando mesmo porque eu conheço ele, os outros talvez faz até mais que ele sabe que eu não vejo. E anda para lá, anda para cá, evangeliza e toma e faz culto aqui, como pastor a mesma coisa. Aí Deus olha para o José Valdo, olha para o ele. Esse dá fruta, hein? Parabéns para ele, é isso aí, meu servo. Parabéns para ti. Continue assim. É assim que Jesus disse? Ele vai olhar para nós e dizer, olha, o ele tem umas coisinhas que eu tenho que trabalhar na vida dele. Ele tem umas coisinhas que está impedindo eu usar mais ele. Sabe os carrapichozinhos? O Zé Valdo aqui tem umas coisinhas que eu tenho que trabalhar na vida dele para ele ficar mais perfeito. Eu tenho que tirar uma sujeirinha aqui, tenho que tirar umas coisinhas ali. Eu vou limpar para produzir mais. Não, talvez você nunca trabalhou com uva. A uva, indo aqui quem vai para a Bahia, tem ali uma roça, uma fazenda muito grande, até pode ser visitada. Irmão, a lavoura de uva, aqueles galhos produzem aqueles cachos, mas para produzir a próxima safra, senão ir lá começa a nascer uns brotos temporâneos, sabe aqueles brotos bem verdinhos, bem bonitinhos, começam a nascer em volta daqueles galhos que produz o verdadeiro cacho da uva. E aqueles galhos bonitinhos, aqueles galhos verdinhos, que crescem rapidinho, não produz nada. Ele só suga seiva, suga seiva, suga seiva. A força que é para o galho produzir, que produz, ele rouba para ele. O vinhateiro pega um aparelho de cortar, assim, tipo um tesourão, um alicatezinho de corte. Ele vai lá, fica o dia inteiro podando todos esses galinhos bonitinhos, mas que não produz nada, que atrapalha quem produz, ele tira tudo fora. Tem gente que é só galinho bonitinho, irmão, mas atrapalha quem dá fruto, não ajuda quem dá fruto, impede quem dá fruto. O irmão diz, eu vou lá fazer um culto lá no Santa Maria, ele é bobo, é doido para lá, mas dessa terra, vai dormir, rapaz. Ele só impede, mas chega aqui na igreja e está mais bonitinho que todo mundo. Pastor, vamos lá na igreja. Você para que orar tanto? Não vem para a manhã de consagração, não ora, mas no culto da noite ele vem mais bonitinho que todo mundo. Deus quer pessoas que dão fruto, pessoas que ele come, mas esse que dá fruto ele vai limpando, vai purificando, e aí a força de Deus vem mais para ele, vai limpando, vai limpando. Daqui a pouco essa pessoa está produzindo mais, aí se cumpre a palavra que ele falou: nisso é glorificado o vosso Pai, ele que fez muito fruto. A minha maior batalha é contra a carne, servindo a Deus, e para que eu consiga cumprir em mim, segundo a vontade de Deus, frutificando. Tem hora que eu olho para mim mesmo e fico decepcionado comigo mesmo, e fico lamentando por não produzir mais, por não fazer mais. Por que eu não consigo produzir mais, fazer um pouco mais para Deus, se Ele fez tanto por mim? Alguém pergunta, o que tu faz, quem é que paga, irmão? Mas quando Jesus, sempre digo assim, quando Ele morreu na cruz por mim, Ele já pagou tudo antecipado, Ele não deve mais nada para ninguém. Se Ele nos der roupa é porque Ele é bom, se Ele nos der carro é porque Ele é bom, se Ele nos der base missionária é porque Ele é bom, se Ele dá caminhão de som para evangelizar é porque Ele é bom, se Ele der moda é porque Ele é bom, se Ele der casa é porque Ele é bom, porque na verdade tudo já foi pago na cruz por antecedência. Nós não temos direito em mais nada. Agora é claro, como Ele é bom, é como o fato dos discípulos. A multidão vieram para ser curada, para ouvir a palavra. A Bíblia diz que vieram até de Tiro e Sidom, que é um outro país vizinho de Jerusalém, 150 quilômetros da Judeia e Galileia, 30, 50, 60
3 dias de pregação. Que fome de Deus! Pensa bem, 150 quilômetros daqui a onde, irmãos da volta? Canto do Buriti? Canto do Buriti é mais longe, né? Não, então vamos botar Canto do Buriti, Simplício Mendes, daqui a Simplício Mendes dá 100 e pouco, né? Pensa bem, vir lá de Simplício Mendes, lá no Canto do Buriti, aqui para ouvir Jesus e ficar 3 dias ele pregando sem saber o que ia comer, o que ia beber, o que ia dormir, não queria nem saber dessas coisas, queria palavra, queria Cristo, palavra, abrir a boca, sabe aquele passarinho assim, ó, e os pais tratando, era que eles queriam palavra, fala a palavra. Ele tinha sermão de durar o meio-dia inteiro, sentado na erva, sentado por ali, o sermão da montanha foi quase um dia de sermão. Saiu quantos? Ninguém. Tinha enfermo, paralítico, lunático, estava tudo ali no meio. Daqui a pouco Jesus terminava de dar um ensino a palavra, sabe, ele só fazia uma coisa, ele curava a todos. Não, pensa bem, irmão, tem hora que chora. Onde está a falha, irmão? Chegava atrás de Jesus 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Pode botar 15.000 que não é menos. Saía todos para casa curados e libertos. Não voltava um enfermo, não voltava um endemoniado, não voltava um lunático, não voltava um paralítico para casa. De 15.000 pessoas, todos voltavam curados. Eu fico perguntando, qual é o problema? Daí os discípulos, olha bem, Jesus pregou a palavra, todo o projeto de Deus, toda a palavra da salvação. Essa multidão aí é do sermão da montanha, pode ler lá. Que vieram da Judéia, Galiléia, Jerusalém, Tiro e Sidom, para ouvir e ser curados os seus enfermos. E muitos tocavam nele, porque saía dele virtude e curava a todos. Não foi só a mulher que tocava em Jesus e saía virtude, era um costume. Ele tinha tanto poder, irmão. As pessoas que passavam perto dele conseguissem tocar só nas vestes e já saía curado na hora. Esbarrar em Jesus assim, ó, já saía curado na hora. De qualquer problema, de qualquer enfermidade. Daí os discípulos tiveram uma preocupação. Jesus já ensinou, tá bom, já curou todo mundo, tá bom. Só que tem outro problema aí que Jesus não está vendo. Senhor, esse povo te segue. Há 3 dias nesse deserto sem comer, vão começar a desmaiar. Despede para eles embora, Senhor. Para que passe para alguma aldeia, alguma cidade e compre comida para si, vai desmaiar 3 dias que te segue no deserto. O Senhor Jesus olhou para eles e disse assim: vocês devem dar comida para esse povo. Aí olharam para o outro, num deserto desse. Nós não temos o que senão 5 pães e 2 peixes. Jesus disse, daqui para mim, para vocês estão descartando, né? É pouco, vocês estão descartando, né? Mas daqui para mim. Eu não sou Deus só para ensinar, só para curar e depois desmaiar e morrer no caminho de volta. Pensa bem, irmão, um Deus que prega, ensina, mostra a salvação, aí cura os enfermos, só que a pessoa cai ali de fome e morre. Quantos dias ele levar para voltar para casa? Já estava no deserto, fora a viagem, 3 dias, 10 dias sem comer. Jesus disse: tem que dar comida para esse povo quando eles embora. Não a lista que vão. Dá-lhes voz de comer, Senhor. Vocês desprezaram esse pouquinho aí, daqui que eu vou agradecer o Pai por esse pouquinho. Bom, aquilo que tu desprezas, se fosse na mão de Jesus, ele agradecia. Tu está desprezando a tua casa simples? Se fosse na mão de Jesus, ele agradeceria o Pai pela casa. Tu está desprezando o teu carrinho que é simples? Se fosse na mão de Jesus, ele agradecia, porque a casa que você tem, o carro que você tem, a moto que você tem. Você está reclamando da tua igreja? Se Jesus tivesse aqui, ele agradecia o Pai por essa igreja. Você está reclamando que só tem para comer hoje de dia macarrão com ovo? Pois se fosse na mão de Jesus, ele agradeceria por ter macarrão e ovo. Daqui esse pouquinho que ele agradeceu. Pai, eu te agradeço por esses 5 pães e por esses 2 peixes. Os discípulos entregaram a multidão e, conforme os discípulos se entregando e multiplicando, e comeram todos e saciaram-se. Não pegaram um pedacinho e ficaram com vontade de pegar mais. Comeram
multidão e sobrou 12 cestos cheios. Ele, como Deus, deu a palavra, deu a cura e matou a fome. Eu quero te dizer que Ele dando a salvação para nós é suficiente, porque Ele morreu na cruz, mas Ele é bom. Ele dá casa, Ele dá comida, Ele dá carro, Ele dá moto, Ele dá água para nós, servir a Ele com alegria e frutificar. Irmão, tudo que Deus me dá eu consagro a Deus para usar para Deus. Eu nunca tive um carro de passeio. Como eu tenho um sonho do carro de passeio? Para quê, irmão? Para passear? Não, Deus quer te dar um carro para fazer a obra. Deus não quer dar carro de passeio para ninguém. Deus quer dar um carro para frutificar. Para você usar na obra, para você ganhar alma, para você ir para a igreja, para você trazer alguém para a igreja, para você visitar o enfermo. De a pé é difícil, de carro é melhor, de moto é melhor. Deus não tem carro de passeio para dar para ninguém. Deus tem carro para frutificar. Deus me deu um caminhão, Ele só pediu minha casa, meu carro e a saída do meu trabalho para fazer um caminhão de som para evangelizar. 14 anos de trabalho, tudo que eu adquiri Ele pediu, eu entreguei. E outra, Deus disse, é só para evangelizar. Não faz frete nem para os pastores, nem para ninguém, nem para o presidente da república. Chega lá, eu preciso que faça um frete para mim. Esse aqui não faz frete, esse aqui não é meu. Ele é 100% só para evangelizar. Deus me deu uma caminhonete, 100% só para fazer obra. Você nunca vai ver eu passeando com ela. Agora você vai ver eu nos campos missionários, gastando a minha vida, gastando a minha caminhonete, levando doação, dia e noite trabalhando, dia e noite produzindo. Eu cheguei essa noite em casa, estava lá para Caracol, nos interiores, visitando missionário, abençoando. Quando cheguei em casa à noite, já voltou aqui de novo, e amanhã de novo, e depois de novo. Deus não deu para ficar bonita na garagem sem poeira. Irmão, que lucro Deus tem? Dar uma caminhonete para ficar lá na garagem bonitinha assim, ó. Que lucro Deus vai ter, meu irmão? Que lucro o reino de Deus vai ter, meu irmão? Deus vai ter lucro quando ela ir para a roça, ir para a casa das almas, fazer culto, evangelizar, mesmo que ela chegue em casa coberta de poeira. Para Deus, aqui está na garagem coberta de poeira, da evangelização, de atrás de alma, é mais linda do que aquela que está lá, até com o preteador no pneu, que não tem uma falhazinha. Pergunta para Deus, Deus olha para aquela lá e vira assim, essa é feia. Agora aquela que chegou de noite em casa, ajudou gente, evangelizou, levou gente para o hospital, está sujinha, cheia de poeira, Deus diz, quão formosos os pés do que anunciou a paz, do que anunciou coisa boa. E quem é que anda, pastor, e tem um pé bonito no meio da poeira? É vazio, pé empoeirado daqueles que levam a palavra, que andam pelos montes evangelizando. Não, gloriosos, porque não está falando da beleza, é do trabalho prestado com os pés. Formoso para Deus não é aparência, é fruto. Olha dois aspectos da cruz, já vou terminar. Olhando para a cruz. Olharam para a cruz, Jesus desfigurado, abatido, ali naquela situação, olhamos para ele, nenhuma formosura víamos para que desejasse. Era o homem mais desprezado e indigno entre os homens. Era essa aparência de Jesus na cruz. Desprezado, indigno, sem aparência, sem formosura. Mas olha para a cruz pelo que ele fez nos frutos. Ele deu a vida para resgatar a humanidade. Olha como formoso era a obra dele. Deus quer de nós não aparência, mas a essência de uma vida consagrada a Deus para frutificar.
Não foi vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês e vos nomeei para que vocês vão e deem fruto. Para que esse fruto permaneça, vai ser eterno, irmão. Esse fruto é eterno, fruto de uma vida dedicada, fruto de uma vida que ganha outras, ganha vida eterna, é diferente. Não se acaba quando acaba na terra, começa aqui. Deus quer te usar na terra com propósito. Você já descobriu para que Jesus te chamou? Irmão, quem não tem propósito fica cobiçando o mundo. Oh, que festão teve lá em Dom Inocêncio essa noite. Festa de São João, olha que conjunto, olha que festa, olha que alegria. Olha a festa dele aqui, olha a Julina, olha só. Oh, se eu pudesse andar pelo mundo, oh, irmão, o que Jesus tem para te dar, o mundo não tem para te dar. A experiência, a palavra, a unção, a graça, a comunhão, o mundo não te dá isso. O que ele tem é muito maior para a tua vida, muito mais sublime. Almeja o que Deus tem, irmão. Teve pessoa na vida que jejuou e orou, muitos. Eu estou entre essas. Meu nome está escrito nos livros por aí, né? Heróis da Fé, que oraram tanto assim. Mas pergunta para minha esposa, 10 dias de jejum sem comer. Você sabe o que é isso? Uma semana comendo uma fruta meio-dia. Chegava dos que trabalhavam o dia inteiro. Nunca fui preguiçoso e malandro. Trabalhava o dia inteiro, chegava do serviço. E lá no serviço, às vezes eu tinha que viajar 300 quilômetros dirigindo, sem comer 10 dias. A minha esposa implorava comigo, homem, tu vai perecer, não faça uma coisa dessa. Eu disse, eu tenho fome de Deus e de ganhar almas. Quantas vezes eu abraçava em um poste para pregar a palavra para não cair de tanto jejuar e orar. De ir para o monte sozinho, ficar 5 horas de oração. De chegar no serviço cansado que não tinha mais força de falar. O Espírito Santo ia falar para a minha igreja orar. Eu ia para lá, eu dobrava o joelho, não tinha palavra. O corpo não reagia mais, não saía voz, não tinha mais força. Daqui a pouco entrava um hálito do Espírito Santo quando eu respirava. Entrava refrigerando todo o meu ser. Quando chegava em braço, eu estava renovado. Eu orava 3 horas sem repetir uma palavra. Oh, tem que ter fome de Deus para Deus usar. Não é essa fome de cuscuz. Jejum é fome de Deus. É querer mais Deus, mais revelação, mais comunhão, mais autoridade para ser usado por Deus. Glória a Deus. Manhã pregaram na igreja, depois desses jejuns, depois dessas 3 horas de oração, Deus descia e falava todos os pecados da igreja que eu ia pregar. A igreja estava lá 20 anos, ninguém sabia que tinha pecado. Deus mostrava todos os pecados para mim. Eu ia lá pregar, a primeira noite era limpar pecado. Teve uma cidade que ele me mostrou. Ele me deu uma visão, mostrou fezes exposta assim, ó. Me deu aquela repulsa, aquele nojo, sem pé, pessoal. Assim é o pecado das Minas da Lima. Como essas coisas vocês não aceitam dentro da casa de vocês exposta, vocês lançam longe, vocês limpam, vocês não respiram esse mau cheiro. Assim é o pecado da minha casa. É fezes exposta, mau cheiro. O não chega suave, a minha galinha é nojento. Aonde tu vai pecar? Há pecado de adultério e fornicação, está cheirando mal. Eu vou te usar lá, é a última chance que eu dou para esses pecadores. Se hoje eles não ouvem minha palavra e se arrepender, eu vou tratar com todos eles. Era assim, irmão. Aí chegava lá e começava a pregar a paz do Senhor, irmão. Essa igreja tem pecado de adultério, de
e fornicação, está tudo escondido, o pastor não sabe, ninguém sabe, mas tem muita gente que em adultério e fornicação é a última chance. Deus já te falou contigo quantas vezes tu nunca colocou tua vida em ordem. Se você não aceitar a exortação e a palavra de Deus hoje, Deus trata contigo hoje. A partir de hoje você cai na foice de Jeová. Depois do culto, 5 pessoas vai na casa do pastor e confessa pecado de adultério e fornicação. Ele foi até a alta madrugada para atender os 5, aconselhar os 5. Eu faço a obra pelo Espírito Santo. Ele me diz a cidade que eu tenho que ir, a hora que eu tenho que ir, o dia que eu tenho que ir. O irmão que trabalha comigo está apavorado ali em São Lourenço. Porque eu vou dormir, não tem nenhuma programação de fazer uma viagem. De madrugada eu vou orar, o Espírito Santo falou, fala comigo. Vai lá em São Félix do Piauí hoje, vai até Miguel Alves, leva isso, leva aquilo para eles. Mas pastor, você não liga uma semana antes, agenda tudo? Não faço isso. Eu vou indo, todos estão em casa, todos dá certo, todo eu entrego. Todas as vezes que Deus mandou até hoje, em 30 anos, deu tudo certinho, nunca deu errado. Porque eu vou quando Ele fala comigo. Eu fiz base missionária quando Ele falou comigo. Eu vou quando Ele fala comigo. Nem que eu tenha que orar dias ali aos pés dele. Irmão, está tudo certo. Nunca fui frustrado em lugar nenhum que eu fui. Olha, as bases missionárias correram tudo do Piauí por causa de problema. Deus mandou eu vir construir a minha. Estou evangelizando há 18 anos no Piauí. Não tem nenhum problema. Mas Ele falou o nome da cidade que eu tinha que construir. O mês que eu tinha que construir, o padrão que Ele queria que eu construísse. Eu venho aqui fazer uma obra para Deus. Não, tudo que eu tento dá errado. Tudo que tu tenta, mas tudo que Deus te mandar para fazer, duvido que dá errado. Dá luta, dá batalha, mas não dá errado. Felipe, deixa a cidade aí, vai para o caminho que está deserto, que desce de Jerusalém para casa. Deu errado, não? Abatai, Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Deu errado, irmão? Esses enviados pelo Espírito partiram. Como é que voltou? Paulo e Barnabé. Não, não deu nada certo, não. Fui numa casa, não deu, fui outra, não deu, fui outra, não deu, fui numa casa, não deu. O quê? Eles foram orando, chegavam numa cidade de Paulo. Pode continuar para frente, Paulo, eu tenho propósito contigo nessa cidade. Chegava lá falando, Paulo, aqui eu tenho muitas vidas nessa cidade. Não pregue, se não te cagues aqui. Multidão se convertia. Por quê? Quem escolhia a cidade não eram os homens, era Deus. Pessoas eram guiadas por Deus e o resultado era extraordinário. Hoje queremos ser guiados por nós mesmos. O ministério é frustrado, Deus não tem propósito lá. Deus tem uma cidade, Deus tem um momento e uma hora para cada pessoa. Só sabe disso quem anda em comunhão com Deus. As almas que é para te ganhar, tu não sabe onde elas estão. E como que eu vou ganhar? Orando e deixando Deus se dirigir. Umas estão lá no caminho que desce de Jerusalém para casa, para o deserto. Outras estão lá em Azoto. Outras estão lá na Cesareia de Filipe. Paulo, olha meu irmão, o coração do homem. Paulo, irmão, tem uma mensagem sobre a segunda viagem missionária de Paulo muito profunda. Que eu prego ela, tem mais de 30 anos, eu nunca ouvi falar disso. Na segunda viagem missionária, Paulo não foi guiado pelo Espírito Santo, Paulo foi guiado pelo seu coração. Primeira viagem missionária, apartar para mim, Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Esse enviado pelo Espírito logo partiram. Aonde eles iam, dava tudo certo, Deus salvava, operava. A segunda viagem começa assim. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiram. E Paulo, tendo escolhido Silas, não diz ali que o Espírito Santo separou os dois e enviou, não. Aí Paulo diz, eu já sei, eu sou apóstolo, eu já tenho ministério, eu já fiz uma viagem, eu já aprendi tudo, agora é assim, quer ver? Vamos lá para a Ásia. Correu para a Ásia, chegou lá, o que encontraram em Ásia?
um Espírito Santo repreendendo. Não é aqui que eu quero vocês. Paulo, já sei. Irmãos, me segue, é para Bitínia. Chegaram aqui em Bitínia, prega, Paulo. Não, Jesus apareceu para ele e disse, não é aqui que eu te quero, homem. Cadê o homem que era do Espírito Santo, irmão? Cadê o homem que dava fruto? Cadê o homem que um dia os milagres aconteciam? Só tinha repreensão, nada dava certo. Aí Paulo desceu a Troade era a última cidade da região ali da Ásia. Ele ficou lá no cantinho, foi para um cantinho assim, chegou lá, perguntaram, Paulo, nós vamos para onde amanhã? Para lugar nenhum mais. Como assim, Paulo? Oração. Paulo agora se humilha, agora reconhece que ele tem que ser guiado por Deus, e só vai dar certo onde Deus enviar. Paulo bota o rostinho dele no chão e implora, Senhor, me dirija, Senhor, me entrego, Senhor, a primeira viagem deu tudo certo, a segunda não dá, porque eu me entrego, faça a tua e não a minha. Aí o Espírito Santo, que gosta de quem se humilha, quem se entrega, aí ajuda Paulo e dá uma visão. Pega um varão lá do outro país, a Macedônia, e grita com Paulo, passa Macedônia, ajuda-nos. Quem é que clamou com Paulo? O Espírito Santo. Pegando o varão da Macedônia, o corpo e a forma, mas quem gritou foi o Espírito Santo. Aí Paulo agora chama, ele tinha uma equipe, uma caravana, e contou a visão, concluindo que o Senhor me chamava para pregar o Evangelho, logo partimos. Ei, quando eles colocaram o pé na Macedônia, o que aconteceu? Você já leu? Corinto, Éfeso, Colossenses, Filipenses. Muito mais resultado, muito mais conversão, muito mais do que a primeira viagem missionária. A segunda se transformou na maior viagem missionária. Deixa eu falar para você, talvez você nunca ouviu. Ele queria pegar na Europa, na Ásia. Paulo diz, não é, Jesus disse, não é nesse continente mais, é na Europa. Você sabia que Macedônia é Europa? Você sabia, pastor, que nós fomos fruto da segunda viagem missionária de Paulo? Paulo levou o Evangelho para a Europa. Nós somos europeus. O Evangelho atingiu toda a Europa e foi vindo, chegou nos Estados Unidos chegou no Brasil, fruto da evangelização da Europa. Nós somos frutos da segunda viagem missionária de Paulo. O Evangelho atingiu o mundo porque ele teve uma revelação, uma orientação de Deus. Irmãos, se nós não tivermos orientação de Deus, direção de Deus, nós teremos um espírito opositor. Não tem como dar fruto fora da direção de Deus. Tem a repreensão. Fruto dá quem está na direção. Mas o Espírito Santo faz umas coisas que parecem erradas. Filipe pregava em Samaria, uma multidão de gente para pregar só para um eunuco. Irmão, você não sabe nada. Na visão de Deus não era o eunuco apenas, era o país da Etiópia. 70 que tinha gente que vinha em Jerusalém. Jesus salva o etíope para chegar na Etiópia com o Evangelho. Quando os apóstolos chegaram na Etiópia, anos depois já tinha uma multidão salva por causa do eunuco que levou a palavra. Deus não tem a visão de uma pessoa, é de uma obra naquela comunidade. Deus salvou o cego de Jericó para alcançar Jericó. Deus salvou o endemoniado gadareno por causa da sua família e da cidade de Gadara. Quem sabe isso? Quem é cheio do Espírito Santo e frutífero. Não tem como dar fruto se não for cheio do Espírito Santo e guiado por Deus. O teimoso, não, faço não. Deus não te usa, irmão. Se você é relutante com Deus, vou não, faço não quero não vou não, está quente, está frio, capaz, usa outro, não vou. Ele vai falar contigo 2, 3 vezes. Se você não obedecer, ele te joga lá para fora e vai pegar outro lá da sarjeta do nada, transforma em pedra, deixa
Espírito Santo, e aquele já começa a me achar, pastor, eu quero ter alma, pastor, me usa, pastor, deixa eu limpar a igreja, pastor, deixa eu montar um som lá para o culto, deixa eu ajudar com alguma coisa, pastor. Ele está acelerado, o pastor tem que segurar ele, porque ele é demais até. Não consigo pregar meia hora, é 1 hora, 1 hora e meia sempre, mas que Deus abençoe e perdoe